Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir a Escritura Sagrada na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, onde nós faremos a leitura dos versos 1 a 16. Efésios capítulo 4, de 1 a 16, assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Hoje nós colocamos como pastoral do nosso boletim um texto que fala sobre uma igreja que demonstra amor fraternal. É um dos alvos nossos como cristãos que querem viver de maneira autêntica, viver unidos uns com os outros. Uma igreja unida com forte amor fraternal. E ali nessa pastoral, você pode ler depois, você verifica ali que eu disse alguns obstáculos que a gente encontra por causa da nossa vida, por causa do pecado, que impede essa união fraternal. É interessante que muitas vezes o ambiente religioso, ao invés de ser esse ambiente pactual, onde o povo de Deus vive em perfeita harmonia, em alguns lugares, alguns cenários são praticamente o cenário de guerra, onde uma feira das vaidades enorme existe, onde um critica o outro, parece que eles se reúnem para ver o que tem de errado. Aí você fala, isso é igreja? Certamente que não deveria ser. Mas nem sempre nós temos esse cenário perfeito no meio de nós. Pessoas, muitas vezes querendo que o seu nome apareça mais do que o nome de Jesus, elas acabam se comparando. É claro que elas não fazem isso intencionalmente, ou tão direto como eu estou dizendo, mas elas fazem isso de uma forma mais indireta, às vezes criticando alguém que cantou, às vezes criticando algum pregador, às vezes achando que aquele só fez aquilo para se aparecer, quando na verdade, muitas vezes essas críticas são fruto de um coração egoísta. E por causa desse egoísmo, muitas vezes essa igreja unida fica enfrentando momentos de grande dificuldade, porque membros do corpo são membros doentes, pessoas que não cresceram espiritualmente, pessoas que não aprenderam a dinâmica dos relacionamentos interpessoais. Onde chega, a pessoa cria confusão. Meu irmão, se você é uma pessoa assim, você devia muito refletir sobre esse texto e as verdades que nós vamos aprender.
Se eu, ao falar sobre isso, você já imaginou na mente, assim, nem fez esforço, já surgiam umas 3 pessoas na sua cabeça que você já lembrou, aquele encrenqueiro, falou de gente fofoqueira, já lembrei na hora. E não foi só 3 não, pastor, lembrei mais. Se você verifica esse cenário aqui ou ali, é muito importante a gente olhar para esse texto, pois esse texto nos fala de como os cristãos devem viver e agradar a Deus. E, de maneira especial, essa parte da Epístola aos Efésios, ela traz instruções práticas, coisas que são para o nosso cotidiano. E eu tenho certeza que vai muito nos ajudar para sermos cristãos mais maduros, pessoas que se preocupam mais uns com os outros, para sermos, de fato, uma igreja com forte união fraternal, com forte amor autêntico em nossos corações. A Epístola aos Efésios, ela tem como divisão básica os capítulos de 1 a 3, desenvolvendo a salvação, a obra de Cristo na vida do seu povo eleito. E depois do capítulo 4 em diante, são aplicações práticas dessa bendita salvação. Por isso que o texto começa com rogo-vos, pois. Ou seja, diante de tudo isso que Paulo vinha escrevendo, e o que ele fala? No capítulo 1, ele fala das bênçãos da Trindade, o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou, e nós que vivíamos mortos em delitos e pecados, fomos agora alcançados pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo. E já dando um indicativo do que ele vai desenvolver mais à frente, ele diz, pois somos feitura dele, ou seja, fomos criados poemas de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, tem coisa para a gente fazer. E ele já aponta aqui o que ele vai desenvolver mais adiante. O Deus que nos escolheu, ele também escolheu caminhos para que nós pudéssemos trilhar, e ele mesmo, de antemão, preparou boas obras para a gente praticar. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso aqui. O apóstolo Paulo desenvolve também um conceito teológico importantíssimo dos gentios e dos judeus, que agora, aquela parede de separação que havia entre eles foi tirada, e eles agora têm acesso ao Pai pelo novo caminho, pelo nome de Jesus, e todos são feitos agora família de Deus, povo pactual. E essa família, então, agora deve levar a mensagem para todo o universo, para todo mundo. E o apóstolo Paulo diz, esse era um mistério, Cristo para as nações, um mistério que muita gente não estava vendo, mas agora ficou claro para nós. Os profetas anunciaram, mas nós estamos desenvolvendo isso aqui. Então o apóstolo Paulo desenvolve esse tema no capítulo 3. E agora chega a parte prática nossa aqui, capítulo 4. Rogo-vos, pois, ou seja, diante de todas essas bênçãos que Deus nos deu, por uma tão grande salvação, por ter nos dado vida, por ter nos aproximado, por ter feito um povo só, o que a gente tem que fazer agora na prática? E aí, na prática, as primeiras coisas que ele fala é exatamente sobre a união desse povo. Esse povo precisa aprender a viver unido e com princípios práticos para o dia a dia. Então ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo se chama de prisioneiro não só porque ele estava preso por causa do testemunho de Cristo, mas porque ele vive cativo à palavra do Senhor. Se ele tivesse solto, naquele momento, ele também ia dizer, eu sou prisioneiro do Senhor. Ele foi feito escravo, não mais do pecado, mas agora para servir a Deus. Ele se sente agora como prisioneiro de Cristo e, na verdade, embora diga que é prisioneiro de Cristo, só agora, verdadeiramente, é que ele era livre. Nós somos livres quando nós somos servos de Deus. E o apóstolo Paulo diz, eu então, como prisioneiro de Cristo, rogo a vocês que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Literalmente o texto grego aqui dá a ideia de que se portem como cidadãos dos céus. Ou seja, vocês foram tirados das trevas, vocês não tinham vida e ele vos deu vida, vocês agora vão viver por toda a eternidade na glória do céu, mas ainda não chegou esse momento, então se portem aqui na terra agora, como cidadãos não desse mundo, mas como cidadãos dos céus. Vivam com santidade, com pureza, e aí ele começa a exemplificar. E nessa exemplificação, ele diz, nós vamos proceder como pessoas que foram vocacionadas, chamadas por Deus, como cidadãos dos céus. Nosso procedimento tem que ser diferente, nossa vida tem que ser diferente. E essa vida diferente é o fruto
daquilo que aconteceu dentro de nós. Deus nos fez nova criação, Deus nos fez pessoas diferentes, estávamos mortos, éramos guiados pelo curso desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, diz lá no versículo 2, capítulo 2. Mas agora em Cristo, nós somos chamados para uma nova vida. E nessa nova vida, novos procedimentos. E qual é o procedimento que nós devemos ter? Então vamos observar aqui a partir do verso 2. Antes de seguir aqui, você sabe que em muitos momentos a situação muda e novos protocolos são feitos, né? Nós estamos nessa época de pandemia, e o que a gente está tendo que fazer agora? Andar de máscara, higienização com álcool gel, medidas de distanciamento, essas coisas todas. Ou seja, essa fase, então, proceda dessa forma. É assim que deve acontecer. Mudando o que deve ser mudado você estava sem Cristo, agora que está em Cristo, tem novos protocolos para você. Eu não sei como é que você vivia antes, mas em Cristo, você tem que ter agora, não é apenas um novo comportamento, porque não é apenas a folha da árvore, mas a essência, o coração que foi mudado por Deus, vai agir agora conforme os princípios da palavra de Deus. E quais são esses princípios que nós temos? Então, nessa primeira parte aqui, especialmente os versículos 2 e 3, ele fala de coisas simples, que ajudam para que a igreja permaneça unida e tenha esse forte amor fraternal. Então nós veremos isso. Na sequência, ele argumenta por que a gente vai fazer isso. Quais são os argumentos dessa nossa união? Depois ele dá mais uma razão importantíssima, fundamental, para a igreja viver em unidade e quais caminhos Deus fez para que esse povo pudesse viver na unidade da fé. Como que eles vão conseguir andar sozinhos, andar juntos, e mesmo sem ter outras pessoas lhe dizendo por onde eles devem seguir? Quais os benefícios disso? Então ele diz o que isso pode nos ajudar a fazer. Então observe nesse texto quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para nos ensinar. Primeiramente aqui os versos 2 e 3 então, como que nós vamos viver entre irmãos? Então ele diz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não tem como nós vivermos uns com os outros sem estabelecer um princípio de respeito, de maneiras de proceder um para com o outro. Deus ensina sobre isso desde o princípio, pelo seu próprio exemplo, pelas ordens que ele deu a Adão e Eva, e durante todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, isso está nas palavras de Jesus, em seus sermões, e aqui o apóstolo Paulo mais uma vez diz, o que precisa ter? Em qualquer outro lugar, um clube, uma associação, um ambiente de trabalho, uma equipe de treinamento, tem as regras de cada lugar. Dentro do corpo de Cristo, na igreja do Senhor, tem princípios que o próprio Deus nos dá. E ele diz, agora, na prática, comece a agir com humildade. Ou seja, lá nos outros lugares, você gostava de contar suas vantagens, né? Contar as suas conquistas, as suas vitórias. Rapaz, olha, lá no meu trabalho eu fui o melhor, não sei o quê. Agora, meu amigo, você vai agir com humildade. Você não vai ficar mais contando vantagem, você não vai ficar mais se achando melhor do que os outros. Aqui você vai se fazer o servo de todos, tomando o exemplo do próprio Cristo, que sendo o Senhor, se fez servo, lavou os pés dos discípulos. Para vivermos bem uns com os outros, a gente tem que ter humildade. Às vezes você é tão arrogante e fala, eu vou ficar ouvindo aquela pessoa, aquele primata que não entende de nada. Não, você vai agir sim com humildade. Às vezes você até já sabe o que ele está dizendo, mas é membros do corpo de Cristo. A gente faz isso quando a gente ama, como um pai que tem ali seu filhinho, que fez o primeiro desenho dele, aqueles rabisquinhos ali, com 3 anos de idade, e fala, olha pai, que eu fiz para o senhor. E o pai fala, filho, que lindo, obrigado. Tem pai que bota numa moldura até, aqueles rabiscos ali. Por quê? Porque ele considera, ele tem amor, ele tem a humildade, ele não chega assim, meu filho, você não está vendo que esse risco não está combinando? Ou seja, ele entende o nível da maturidade daquela criança e ele ama aquela criança. Há uma humildade nesse sentido.
Nós precisamos ter isso uns com os outros, humildade, ele diz mais, mansidão. Se houver sempre vozes elevadas, se sempre existir o querer prevalecer da sua vontade, meu amigo, isso não vai trazer união de maneira alguma. Tem que ter mansidão. Tem uma pessoa quente, está lá de cabeça quente, aí o que a Escritura nos ensina? A palavra branda desvia o furor. Aí você amontou a brasa viva na cabeça da pessoa. Ao invés de você agir com a mesma forma indelicada, você de forma mansa, como é próprio dos cristãos. Você vai agir também com paciência, longanimidade. A palavra aqui para longanimidade é de alguém que demora de sair da sua condição de autocontrole. Uma pessoa longânima é aquele que tem o pavio dele ali do estopim para tocar fogo na dinamite, é longo, ele demora. Tem gente que assim, qualquer coisinha já, está todos só estão elogiando, ele está bem. A primeira situação adversa, ele já estoura. Você tem que ter mais paciência, tem que ser longânimo. O texto diz que tem que aprender a suportar uns aos outros. Tem gente aqui que você olha assim, eu tenho que suportar essa pessoa, tenho que dar apoio para essa pessoa. E alguns, literalmente, você vai ter que respirar fundo e dizer, ai meu Deus, se eu pudesse escolher as pessoas tais e tais para viver na igreja. Aqueles ali assim, eu já falava, meu amigo, vai para outro lugar, vai para outra igreja. Mas quem traz é Deus, e a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas, suportar as debilidades de uns. Tem uns irmãozinhos na igreja que você tem toda a facilidade, você já encaixa com eles, você vive bem com eles. Já tem outros que é mais difícil, pelo temperamento, pelo jeito de ser. Isso tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, com o nível de maturidade de cada um. O que é importante é que a igreja do Senhor, que vive como cidadãos dos céus, desenvolva esses princípios para trazer união. E agora no versículo 3 ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você tem que ter humildade, você precisa ter mansidão, precisa ser paciente com seus irmãos, você também precisa suportá-los como os pais suportam seus filhos, como os filhos suportam seus pais, como um irmão suporta o outro. A gente vai aprender a fazer isso também na igreja. E ter um esforço diligente para preservar a unidade. A carta aos Efésios não está aqui apontando um problema específico, como exemplo na carta aos Coríntios. Lá fala, ouvi dizer que há entre vós divisões. Aqui Paulo não está dizendo especificamente, está tendo divisões aí que eu estou sabendo. Ele não relata assim, mas ele diz, se esforce para manter a paz. Se esforcem. Olha que interessante, às vezes a gente acha que a paz ela permanece assim sempre. Não fica não. Você quer viver em paz, você quer viver unido, se esforce para manter isso. Isso em todas as esferas de relacionamento, entre irmãos da igreja, entre marido e mulher, entre pais e filhos, tem que ter um esforço. E não é um esforcinho não, sabe aquele esforcinho que você pega uma coisa e larga ali? Tem que ser um esforço diligente. E não é para consertar os problemas, é só para preservar. Só para manter as coisas. Então, preste atenção. Primeiro, para você que é casado. Você não acha que seu marido vai sempre lhe amar, lhe respeitar, por causa de uma coisinha só que você fez para ele um dia. Ele deve fazer isso por causa do seu amor a Cristo. Mas algumas coisas que pode fazer com que ele olhe mais para Cristo e para você é o seu cuidado cotidiano com ele. A mesma coisa eu digo aos maridos. A esposa lhe amou, demonstrou isso. E aí agora, o que você faz para preservar isso ainda? Ou seja, você tem que ter uma manutenção disso. As coisas se deterioram com o tempo. Você precisa fazer uma manutenção do seu casamento, sempre, com palavras de encorajamento, com incentivos, com presentes, com conversas para acertos de contas. O casamento precisa disso. Nas relações entre irmãos, também. Você vive bem com o irmão? Se esforce para manter essa união. Veja que coisa você pode fazer. É bonito quando você vê assim um crente que está em casa, a irmãzinha fazendo um bolo em casa, lembra do outro, fala, vou mandar para o irmão fulano. Você não vai fazer bolo para todo mundo, dependendo do tamanho da igreja, só se você tivesse uma panificadora para conseguir. Mas assim, você pode fazer a diferença numa pessoa que você tem mais proximidade. Vou levar esse presentinho aqui para fulano. Para quê? Uma demonstração de amor.
A igreja tem que ter essas iniciativas também. O irmão está desempregado, vou tentar ajudar ele. Aquele irmão está doente, vou lá, vou fazer uma visita para ele. Ou seja, você vendo as situações e você se esforça para fazer algo, isso apenas para manter essa união. Porque se você não faz nada, qualquer circunstância poderá ser suficiente para provocar desentendimentos entre os membros. Por isso que o texto diz que essas coisas precisam existir entre nós. Minha pergunta é, se existe em você a humildade no seu jeito de agir, ou soberba? Mansidão ou gritaria? Nos seus relacionamentos existe paciência, ou você não tem paciência para nada? Não consegue suportar a pergunta daquele que está começando na fé? Qual é o nível de longanimidade que você tem? E as pessoas que pensam diferente de você, como é que você lida com isso? Você suporta essas pessoas em amor? Dá apoio também para essas pessoas? Você tem se esforçado para manter a paz e a unidade da sua igreja? É assim que nós construímos ou crescemos como uma igreja unida, que quer viver com forte união, com forte amor fraternal. Não vai as coisas acontecer naturalmente. É obra do Espírito Santo de Deus, mexendo os nossos corações, inclinando um coração na direção do outro. E o que Deus faz? Deus faz a gente ser humilde, manso, longânimo, suportando uns aos outros e nos esforçando para preservar a unidade. O Senhor vai fazendo isso em nós. E isso atrai a igreja para perto de Cristo e a gente aprende a viver uns com os outros. Os versos 4 a 6, agora ele dá o argumento disso. Por que é, pastor, que eu não posso? Irmão, só no céu a gente vai viver juntos assim. Por que é que tenho que perdoar aquela pessoa? Por que eu tenho que aprender a viver com aquele ali? Bem, a razão que Paulo dá é porque só tem um corpo. Você não diz, ó, aquele ali nem é de Jesus. Você é juiz agora para saber quem é e quem não é? Cuide da sua vida. A Bíblia diz que há um corpo só, a igreja é uma só. É claro aqui que ele não está se referindo a uma denominação, ele está se referindo à igreja como corpo de Cristo, a igreja invisível. Há um só Espírito, o Espírito de Deus, um só. Como também vocês foram chamados numa só esperança, ou seja, vocês não vão para o céu dos irmãozinhos mais ricos, o céu dos mais pobres, o céu dos intelectuais, o céu... Não, há uma só esperança, a gente vai para o mesmo lugar. O Senhor que nós servimos é um só. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ou seja, se Deus é um só e tudo é um só, por que eu vou criar atrito e divisão? Por que eu vou viver trazendo isso? Quem é expert para fazer isso? Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aqui eu podia muito bem dizer também para dividir. Para fazer com que bote uma pessoa contra a outra. Isso mina a unidade da igreja. E por que isso acontece? Então agora eu vou mostrar para vocês. Na verdade, acontece por causa da nossa natureza pecaminosa. O que Deus bota para poder nos ajudar a manter tudo isso? O que eu faço para ser mais humilde, pastor? Não consigo. O que eu faço para ser mais manso, para ser longânimo, para suportar as pessoas? Só Jesus para fazer isso aí. Se esforçar para manter as coisas em paz, não consigo não. De fato, sozinho nós não conseguiremos. Como que nós poderemos nos tornar esse povo mais unido? Então, já adiantando, para a gente conseguir compreender aqui melhor, o verso 7 ao verso 13 vai desenvolver sobre isso. Mas eu quero olhar primeiro o verso 13 e depois eu volto, só para você ver a conexão. Ele diz assim, até que nós cheguemos à unidade da fé. Então, algumas coisas que Deus fez... Elas estão no meio do povo de Deus, alguns dons existem no meio do povo, exatamente para produzir isso que a gente não consegue. Unidade da fé, e ele diz, pleno conhecimento do Filho de Deus. Claro que essa pessoa não tem humildade, não conhece Jesus, não sabe como é que Jesus reagiu no momento que lhes bofetearam, essa pessoa não entende isso. Não sabe o que é mansidão, porque nunca ouviu o meigo e dócil Jesus falando, não entende essas histórias, não conheceu essa história. Então o Senhor vai fazer algumas coisas, que nós vamos ver aqui agora, e isso vai produzir em nós unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, até chegarmos à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, esses procedimentos de humildade, mansidão, paciência, maneiras de lidarmos uns com os outros, isso vai ser intensificado de tal maneira e vai crescer em nós de tal maneira que a gente vai chegar à unidade da fé. É possível, sim, vivermos unidos como irmãos. Até chegarmos à perfeita varonilidade, ou seja, ser mais parecidos com Jesus. Todos sabemos que isso só vai ser plenamente alcançado na glória dos céus, mas tudo que vai ser lá já começa a ser semeado aqui. E ele vai transformando a nossa vida. Lembra do início do texto, portai-vos como cidadãos dos céus, ou seja, eu vou para lá, mas eu já começo a viver como cidadão de lá, aqui. E o que é que Deus faz, então? O que é que o Senhor fez para que a sua igreja pudesse ter esse crescimento? E aqui o texto agora faz referência a órgãos vitais de um corpo. Assim como você tem alguns membros do corpo que eles são importantes, são necessários, mas existem aqueles que são vitais. Às vezes você pode viver sem uma mão, vai fazer falta, mas você ainda vai ficar vivo. Pode ser que você perca um pé num acidente, vai lhe atrapalhar muito sua vida, mas você ainda está vivo. Agora, sem coração, você não vai viver. Se você tiver morte cerebral, não tem mais como avançar. Então, existem alguns órgãos que são vitais. E aqui, usando essa figura do corpo, o texto faz referência a alguns dons que seriam dons vitais para que a igreja, que era formada anteriormente por pessoas mortas em delitos e pecados que receberam vida, mas estão começando agora, para essas pessoas crescerem, avançarem, elas precisam de dons sendo utilizados dentro dela mesma para esse crescimento. E quais são eles? O texto diz no verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos nós sabemos que esses dons todos aqui, eles dizem respeito a ensino. Deus deu dons específicos para pessoas serem enviadas, como o caso dos apóstolos, os profetas que anunciavam a palavra de Deus, para os evangelistas que anunciam as boas novas e para pastores mestres que têm a palavra de Deus para ser aplicada a vários momentos da vida do povo. Esses dons do ensino são fundamentais para que a igreja possa viver unida. Agora, você entende por que é que unidade da fé é uma das coisas mais difíceis da gente ver no cenário atual. Aí você fala, por que, pastor, que o povo, as igrejas não conseguem viver unidas, cada um por um lado? Bem, você vê que uma coisa está ligada com a outra, unidade da fé, pleno conhecimento, perfeita varonilidade. Para ver qual o nível de conhecimento que as pessoas têm de Cristo e da palavra de Deus. Às vezes declaram que são cristãos, mas os princípios bíblicos estão longe dessas pessoas. Elas estão agregadas a um grupo. Às vezes nem os próprios líderes de muitas igrejas revelam essa maturidade, esse entendimento de quem é Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar até chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ah, pastor, pleno conhecimento, não sei nem direito quantos livros tem na Bíblia, não sei nem direito contar as histórias da Bíblia, como chegar a um pleno conhecimento do Filho de Deus? Pois é, a gente está tão distante desse modelo que o Senhor estabelece aqui, que isso tem gerado, então, uma série de desgastes. É por isso que tem pessoas que destroem umas às outras, é por isso que a gente vê gente até dentro da igreja, que cria confusão, que cria caso, e você fala, por que isso? Está faltando exatamente aquilo que esse texto faz referência. Pessoas com dons, muito especialmente que dão direção para esse corpo de Cristo, a igreja, pessoas que vão ensinar, que vão exortar, pessoas que vão direcionar por meio das Escrituras. E o que isso poderá produzir na vida deles? Olha o que diz o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam bem, vamos juntando aqui as peças desse quebra-cabeça aqui, que eu não segui a ordem certa aqui propositalmente. O
Primeiramente, o texto faz referências a princípios que devem existir desses cidadãos dos céus, aqui: humildade, mansidão, longanimidade, paciência, que eles deviam desenvolver, suportar em amor uns aos outros, preservar a unidade, mas em si mesmo eles não têm condição disso. Mas Cristo abençoou a sua igreja, dando dons vitais para essa igreja, que são dons do ensino, para que essas pessoas possam ensinar a verdade da palavra de Deus, visando que essas pessoas possam ser aperfeiçoadas, desempenhar o seu serviço e edificarem umas às outras. Aí sim elas vão conseguir ter unidade da fé, ou seja, vão estar crendo na mesma coisa e não cada um crendo diferente. Eles vão ter um desenvolvimento maior de entendimento bíblico, então poderão chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Eles poderão amadurecer para se tornarem varões perfeitos, e não mais meninos na fé, crianças espirituais. Não, eles vão ser adultos na fé, no seu procedimento. Perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não está faltando, essa pessoa parece com Jesus, é maduro como Jesus. E isso vai resultar, então, nessa unidade do povo de Deus. Muito bem, meus irmãos. Agora, antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria para você. Quanto tempo tem que você está na igreja mesmo? Quanto tempo faz que o Senhor mudou aquele teu coração de pedra e te deu um coração de carne? Tu estava nas trevas e veio para a luz. Você consegue? Será que tem poucos dias ou já tem alguns meses ou anos? Vários anos, talvez você diga 2 anos. Pastor, acho que eu estou uns 15 anos já aí. A minha pergunta para você é, você começou aqui, passou esses anos todos, onde é que você está aqui no seu nível de maturidade? Você ainda está lá no berçário da fé? Ainda está lá? Ou você ao longo desses anos já cresceu, já amadureceu, já tem mais conhecimento da Escritura, conhece quem é Cristo, as histórias do Evangelho não te são estranhas, você conhece as histórias do Antigo Testamento, conhece as histórias do Novo Testamento, você já leu a Bíblia repetidas vezes, isso já transformou o seu caráter ao ponto de você chegou e não era humilde, mas ainda precisa de mais humildade, todos nós sabemos, mas já é outra pessoa. Vivia contando os seus casos, já não é mais assim. Era uma pessoa explosiva, mas agora é uma pessoa controlada. Ainda precisa ser mais, mas já se controla muito. Você era uma pessoa que não tratava ninguém, não se importava com ninguém. Hoje você suporta as pessoas, você ouve as pessoas, você caminha com eles. Dá para ver numa linha cronológica, dá para perceber crescimento espiritual na sua vida? Ou a gente vive ao longo dos anos e é a mesma pessoa? Alguma coisa está errada. Ou você não está ouvindo os profetas, os pregadores de sua época, que te apontam o caminho das Escrituras, ou de fato Deus está lhe disciplinando e não tem ninguém para ensinar. De duas uma, de fato, uma das demonstrações da graça de Deus, bondade de Deus na nossa vida, é termos pessoas para nos ensinar as verdades bíblicas. Se você não está tendo isso, pastor, não tem ninguém para ensinar aqui, um mais cego que o outro, um com um olho só, já errei aqui, porque, olha, esse aqui sabe uns 3 versículos, já está servindo, mas a maioria não entende nada. Pois é, então, vocês deviam implorar pela misericórdia de Deus, porque é um sinal evidente do juízo divino, a ausência de pregadores fiéis, a ausência de pessoas com dons do ensino para educarem nos caminhos do Senhor. A igreja, o povo de Deus, é um sinal de juízo divino. Por outro lado, se existem homens de Deus na sua igreja que ensinam para as crianças, que ensinam para adolescentes, que ensinam para jovens, que ensinam para adultos, que ensinam para os que estão começando agora, que de maneira apologética ajudam a enfrentar os desafios da universidade, os desafios do mundo atual. Se existem pessoas que treinam vocês na Escritura para te dar resposta, então você está sendo alvo da multiforme graça de Deus. Deus está sendo extremamente generoso para contigo.
A pergunta que eu faço então é: você está se aproveitando disso? Você está, de fato, absorvendo todas essas instruções e aplicando na sua vida para chegar então ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo? Uma igreja unida, com forte amor fraternal, é uma igreja fundamentada nas Escrituras. Ela tem pessoas para nos ensinar, e essas pessoas, à medida que são ensinadas, elas começam a se aperfeiçoar. Ou seja, elas começam a se equipar. Para quê? Equipar uns aos outros. Você vê a pessoa com problema ali, você já tem condição de instruir ela, para ela sair daquela ignorância. Você já pode desempenhar melhor o seu serviço. Você agora já tem como servir a Deus com seus dons, com seus talentos, de maneira apropriada na igreja. E você já pode edificar o corpo de Cristo. Pessoas são edificadas com a sua presença. A sua ausência é notada. A igreja pode existir sem qualquer um de nós, porque a igreja é do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que quando elas estão, elas fazem diferença. Quando elas não estão, fazem falta. Porque elas estão ocupando o seu lugar no corpo de Cristo. Uma igreja unida, com forte amor fraternal, ela tem membros maduros, equipados, que desempenham o seu serviço, que estão se aperfeiçoando e edificando uns aos outros. É isso que você está fazendo na igreja? Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Como é que você está se aperfeiçoando? Você está se equipando com o quê nesses dias? Porque é uma época de desafios, a gente precisa atuar nesse mundo. Como que você tem se equipado? Como que você tem desempenhado o seu serviço? Ah, pastor, eu nem sei o que eu tenho que fazer na igreja. Eu nem sei qual é o dom que eu tenho. Talvez você devesse buscar um aconselhamento mais específico para ver onde você pode ser útil. Ninguém deve viver na igreja sem utilidade. Deus nos dá dons, e esses dons devem ser utilizados para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a sua edificação, é para a edificação dos outros. É assim que Deus criou, é assim que Deus fez. Se isso acontecer em nós, olha o que vai acontecer. E agora deixa eu adiantar aqui para a parte final, versos 14 a 16. Ele diz: com isso, com esse povo que vive em harmonia, afinal Deus é um só. O batismo foi um só, o Espírito é um só, então eles vão aprender a viver entre eles, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e se esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus, então, para que essas pessoas possam viver assim, colocou algumas pessoas com dons do ensino, que vão crescer e fazer esse grupo crescer, se aperfeiçoar. Haverá serviço mútuo entre eles, eles vão desempenhar bem o seu serviço, todos serão edificados, até que cheguem à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o retrato ideal. E não mais, diz o verso 14 agora, não mais sejam como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ao invés desse retrato de uma igreja madura, com crentes maduros, com unidade da fé, com pleno conhecimento, com pessoas que querem e buscam ser parecidas com Cristo, e você identifica pessoas maduras lá. Ao invés disso, o que a gente muitas vezes vê? Meninos, crianças birrentas brigando, pessoas que não conseguem tolerar o jeito diferente do outro, que não suportam uns aos outros. E aí, no meio disso aqui, o que acontece? Como meninos, acabam levados de um lado para o outro. São pessoas alvos fáceis de ventos de doutrina, de ouvir qualquer coisa e seguir em outra direção, de desviar da fé, de abandonar a igreja, de dizer eu não quero mais, de ficar com raivinha de um e do outro, dizer eu não venho mais aqui, e se distanciar. Vão ser levados por qualquer vento de doutrina. E por que vão ser levados por isso? Porque não há uma boa fundamentação. Querem até fazer coisas na igreja, mas não querem ser instruídos na palavra para fazer como a Bíblia manda. O que vai acontecer?
mais cedo ou mais tarde serão alvos de falsos profetas, de nocivos ensinos, e é por isso que esses dons são vitais. Porque se não existir essas pessoas para nos mostrar o caminho, esses meninos vão achar que já são líderes, que já podem conduzir, e quando menos esperar, vão ouvir falsos profetas e vão conduzir eles para caminhos tortuosos. E isso será fatal para a saúde espiritual da igreja. É algo muito sério e nós não podemos brincar com isso. Por outro lado, então, retrato perfeito, retrato que o pecado nos dá. O texto, então, finaliza essa perícope dizendo: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Talvez você diga: pastor, ainda não vivemos unidade do Espírito, ainda não vivemos unidade da fé, não somos maduros, parecidos com Cristo, estamos mais para esses aqui. E o que eu faço então para migrar desse status quo para esse? Bem, eu devo ouvir aqueles que foram dotados com os dons do ensino bíblico para que eu possa ter ações bíblicas fundamentadas. Isso vai me ajudar a me aperfeiçoar, a desempenhar o meu serviço e a edificar o corpo de Cristo. E nós vamos ver então isso acontecendo pouco a pouco, dia após dia, Deus nos fazendo crescer, aumentando o nosso conhecimento, o nosso serviço, o nosso desempenho, cada vez crescendo mais, cada parte do corpo vai sendo consolidada, ou seja, aqui tinha 2, 3, agora já tem 5 trabalhando, já tem 10, já tem 20, já tem 40 pessoas envolvidas, agora já tem 100 pessoas que estão cada um funcionando perfeitamente, cada parte funcionando, a igreja só crescendo. Agora, se você ficar só assistindo, não haverá crescimento. Às vezes vai haver sobrecarga sobre algumas partes do corpo de Cristo, que vão estar fazendo trabalho de 3, 4, 5, e outros lá dizendo: legal, essa igreja vai ficar com deficiências por causa do seu pecado. Siga a verdade, siga a palavra de Deus, siga a verdade em amor e cresça em Cristo. Deixe de ser menino, cresça em Cristo. E quem cresce em Cristo vive unido entre os seus irmãos. E esse aumento vai acontecendo cada vez mais. O seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem que não quer crescer? Quem que não quer se desenvolver? E o nosso crescimento se dá através deste corpo, desta igreja que tem Cristo como cabeça, como fundamento dela. E essas pessoas vão procurar viver e honrar a Deus a cada dia. Meus irmãos, nós aprendemos hoje sobre uma igreja unida, com forte amor fraternal. Em que ponto disso aqui você está? Quais resoluções você vai tomar para a sua vida, para que de fato não seja mais como menino agitado de um lado para o outro, mas se torne uma pessoa madura, comprometida, que serve de bênção na vida de outro, edificando a vida do outro, empenhado no seu serviço. Há tantos serviços que podem acontecer. Pastor, mas eu não sei por onde começar. Procure os líderes da igreja. Procure o líder da sociedade interna, o líder dos homens, das mulheres. Veja ali onde é que você se encaixa. Quem sabe você tem uma voz tão bonita, pode cantar. Tem um talento para tocar, vai poder servir a Deus. Quem sabe você tem o dom do ensino, vai ensinar para outras pessoas. Vai ensinar para crianças, vai ensinar para adolescentes, jovens. Quem sabe você vai ser daqueles que vão atuar nas ações de socorro juntamente com os nossos diáconos para minimizar as diferenças sociais que existem, as dificuldades. Pastor, olha, eu não sou de fazer isso, mas eu tenho muita facilidade de indicar pessoas para trabalho. Então, você vai ser um instrumento de Deus aqui para edificar pessoas. Todos nós podemos ser úteis. E a minha oração é que você possa olhar para você mesmo e dizer: Deus, eu não estou cumprindo o meu papel. Eu não estou sendo aquilo que eu deveria ser, mas me ajude a ser em Cristo, no corpo de Cristo, atuante, para que as pessoas sejam edificadas, para que o nome do Senhor seja glorificado, e assim todos nós possamos crescer. Uma igreja unida com forte amor fraternal é um alvo que nós devemos ter.
E esse alvo só é possível porque a graça foi concedida de tal maneira que Cristo deixou a sua glória, veio ao abismo dos homens, levou cativo o cativeiro, e ao fazer isso, ele governa sobre tudo e sobre todos de maneira perfeita. E ele concedeu dons aos homens. Que bênção poder ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Queira você também fazer parte da Igreja do Senhor, atuando como um membro fiel e dedicado a Deus. E assim a Igreja do Senhor vai crescer, vai avançar, e o mundo vai olhar para tudo isso e acreditar que, de fato, Cristo está no meio de nós. Que Deus abençoe sua vida, para que possamos viver juntos como Igreja do Senhor Jesus. Amém.